Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são metas propostas pela Agenda 2030 da ONU, um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre os efeitos das mudanças climáticas. É o ODS 13, que visa tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Participam do programa de hoje o Rafael Parelli Bovo, falando direto de Nova York. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, eu agradeço o convite, Joel e produção, na Califórnia. Ah, é verdade. Ato falho meu novamente. Conversamos antes do programa e você falava da Califórnia. Você pode dar, inclusive, a Riverside, né? Isso, no sul da Califórnia. Legal, Gabriel. O Rafael, ele é biólogo com mestrado em biologia animal e doutorando em ciências biológicas. Ele atualmente atua como cientista assistente, né, de projetos de pesquisa na universidade aí na Califórnia, a Universidade Riverside. Nosso outro convidado é o Marcos Libório. O Marcos Libório é engenheiro e mestrando em Ciências e Tecnologia do Mar, pela Unifesp. Ele atualmente é secretário da Secretaria do Meio Ambiente de Santos. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel, tudo bem? É um prazer estar por aqui, Rafael. Vamos falar sobre o ODS 13, é muito bom. Eu continuo com você. Marcos, por que é tão difícil falar com a sociedade em geral sobre os problemas climáticos que envolvem as sociedades, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Olha, nós trabalhamos, Joel, com uma distância muito grande entre a academia e os governos locais e a população em geral, né? Uma distância que eu digo de linguagem mesmo. Então, como papel de gestor público, eu tenho enfrentado esse desafio de aproximar os diálogos, aproximar aquele que pesquisa, aquele que tem informação, aquele que acompanha a evolução das coisas com relação às mudanças climáticas e a população em geral. Então, nós trabalhamos muito com a descrença, né, da população. E é isso que talvez precise um investimento especial, né? O desafio da comunicação. Eu acredito que é um grande potencial, um grande viés aí de aproximação é a comunicação. Nós deixarmos, sem perder qualidade, mas deixarmos um pouco a linguagem técnica, muito técnica, e falar um pouco mais do que a população entende. Porque a população, na mudança dos seus hábitos, é que vai conseguir contribuir com respostas àquilo que a gente está tentando alertar há alguns anos, que são as mudanças climáticas. Rafael, você tem um estudo, realizou uma pesquisa, desde 2011, né, você me contava, a respeito de mudanças climáticas, especialmente nos animais. Mas quando começou a sua preocupação em relação às mudanças climáticas? Quando você falou, olha, vou começar a estudar isso, porque faz muito sentido. Olha, eu acho que desde sempre, mas principalmente quando eu comecei a trabalhar, a fazer pesquisa, a iniciação científica na universidade, e a gente já estava num laboratório que lidava com esse tipo de questão. Então, basicamente, a gente tenta entender, né, o que eu venho desenvolvendo como linha de pesquisa com colaboradores no Brasil, inicialmente, agora no exterior, como que as espécies funcionam, então questões de tolerância, resistência, capacidade, e aí por que algumas espécies são mais resilientes do que outras. Isso seriam indicadores da qualidade ambiental ou se o clima pode estar comprometendo influenciando alguns grupos. Isso. Algumas espécies, né, no mundo. Vamos falar isso ao longo do programa. Quero lembrar você que nos acompanha que no Brasil ODS de hoje nós teremos a participação da nossa colunista Gabriela Chabu, que é especialista em ODS. Teremos também uma reportagem especial da ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo, direto de Nova York. E, claro, o momento musical do programa para dar uma descontraída no assunto sobre mudanças climáticas. Fique sintonizado.
para não perder as atrações do programa de hoje, aqui na Rádio Brasil Atual 98.9. De acordo com um estudo publicado na revista Science, as mudanças climáticas podem causar a extinção de quase 8% das espécies de animais que existem hoje. É um número muito expressivo, Rafael. Bastante. Tem uma outra pesquisa publicada recentemente, até com pesquisadores brasileiros, na revista Science, falando que a diferença é entre os grupos, né? E os anfíbios, até 40% das espécies estão vulneráveis ou ameaçadas de extinção, dos grupos vertebrados, dos mais ameaçados, né? E aí foi um dos combustíveis para a gente ir estudar esse grupo e ver como é que está. Porque a gente tem muita informação de regiões temperadas, mas das tropicais e subtropicais a gente não entende tanto. Quero te ouvir, Marcos. Será que agora, com a ameaça, né, de algumas espécies, sobretudo das espécies de animais domésticos, pode sensibilizar a população a respeito do tema, mudanças climáticas? Eu acredito que sim, né? Muito se fala e por muito tempo se usou a figura do urso polar, né? O derretimento da calota, aquela área de gelo. Isso comunica, informa, mas é uma coisa distante. Eu costumo fazer um paralelo, Joel, quando aqui, até com os nossos alunos da rede pública, quando a gente fala de cuidado com o oceano, parece uma coisa distante também. Mas eu falo, o oceano começa aqui na nossa praia. Então, nós temos que aproximar esse diálogo. O urso polar, ele exemplifica, mas eu estou acompanhando aqui o que o Rafael está falando, quando nós trazemos para espécies mais próximas, a afetar aquilo que está muito próximo, por exemplo, da Mata Atlântica, se falarmos até dos próprios, da onça-pintada, dos carnívoros que frequentam aqui hoje as nossas matas, e a redução da mata está provocando uma alteração até de migração deles, de alimentação, disputas, conflitos com com o próprio ser humano, porque você começa a ter interação entre a onça e o ser humano, porque nós estamos avançando sobre as florestas, estamos avançando sobre a mata. Isso acaba provocando uma interação maior. E até os efeitos climáticos são sensíveis, né? Nós falamos de chuvas intensas em áreas de encosta, cidades litorâneas. Aqui em Santos, nós tratamos também da erosão costeira como um risco muito grande. Então, são conceitos que aproximam a percepção da população daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente tem pesquisado. As mudanças climáticas estão aí. O que a gente precisa? Fazer com que as cidades permaneçam funcionando e que as espécies, como você colocou, em risco, elas estejam preservadas, né? O que a gente quer é que esse equilíbrio seja mantido, né? Começou lá atrás, com o urso polar, mas agora já está chegando aqui. Nós estamos percebendo alteração até nas rotas migratórias de aves, ou até as próprias, depois o Rafael pode até complementar melhor, a alteração de rotas migratórias de baleias. Períodos diferentes. O aquecimento da água dos oceanos já começa a provocar alteração no comportamento dos animais. O quanto isso nos afeta? O quanto isso interage? Eu acho que afeta muito, né? Mas é um processo de conscientização constante, né? E você citou meus alunos da escola, a partir das escolas, na escola pública, essas novas gerações terão que ser conscientizadas a respeito das mudanças climáticas e seu impacto, né? Não só na vida do homem, como na dos animais. Olha um dado aqui interessante. Um relatório do painel intergovernamental de mudança de clima para a ONU apontou em 2022 que se chegarmos a 5 graus de mudanças climáticas, 48% das espécies podem ser extintas, Rafael. É isso mesmo. Às vezes, é uma dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Além de questões morais em si, a preservação da biodiversidade. Então, quando vocês estavam, o Marcos, você conversando em questões de educação e conscientização da população, é aproximar a população com uma linguagem mais traduzida, né? E porque a biodiversidade, em geral, passa desapercebida no dia a dia, né? Mas nos afeta direto ou indiretamente. No caso de anfíbios, por exemplo, né, eles participam de teias alimentares, por exemplo. Então, eles podem
controlar pragas agrícolas, são controladores de vetores de doença, por exemplo, né? E até a gente pode perder aí espécies e perder a oportunidade de curas de doenças, por exemplo, com compostos químicos desconhecidos na pele dessas espécies. É uma loucura isso. Você já deu uma pista, Rafael, de como a gente pode resolver isso, né? E o impacto na saúde da população. Agora eu quero ouvir o Marcos. Ele já falou através das escolas, a conscientização dos alunos, né? Mas que outros fatores nós poderíamos colocar nessa discussão, Marcos, para nós diminuirmos o impacto das mudanças climáticas na fauna, por exemplo? A gente precisa entender, Joel, que em toda intervenção humana há uma alteração do ecossistema. Então, as mudanças climáticas chegam agravando também aquilo que a gente já tem como interação, falta de planejamento urbano. Isso eu não falo somente no Brasil, mas em vários locais do mundo, nós temos uma falta de planejamento de ocupação de áreas. As próprias áreas litorâneas acabam sendo muito mais pelo viés de exploração imobiliária, valor da terra, de estar próximo à praia, tal, do que realmente pelo viés de olhar ambiental. O que a gente tem com isso, né? Com o agravamento das mudanças climáticas, você começa a ter ressacas muito mais frequentes. Então, precisamos diminuir a exposição da população a essa situação de risco também. A população acaba ocupando áreas no litoral e são vários vídeos que aparecem, circulam aí na internet, justamente de edifícios sendo invadidos pela força das marés. E aqui aconteceu isso no litoral norte, recentemente, né? Recentemente, aconteceu isso no litoral norte também, e a gente sabe o quanto que custa, né, para reparar esses danos, né? E principalmente a população acaba ficando muito exposta. Então, são mapeamentos necessários. Quando nós, de alguma maneira, perdemos esse mapeamento, por exemplo, de ocupação de encostas, você falou do litoral norte, aqui a ocupação das encostas, principalmente em locais por onde a água passa, são aqueles caminhos já de rios que às vezes passam 5 anos sem ter essa passagem de água por ali. A população vai lá e acaba ocupando aquele local. Há uma chuva intensa, como cada vez mais de forma frequente nós estamos vendo acontecer. Aí acaba arrastando as casas e colocando a população em risco. Essa intervenção urbana, ela precisa ser vista. Respondendo até a tua pergunta, nós precisamos planejar melhor as cidades. Nós precisamos observar que precisa sair da pasta de meio ambiente e entrar na pasta de desenvolvimento urbano, as mudanças climáticas. Entrar na pasta de serviços públicos, as mudanças climáticas. Por quê? Porque nós vamos depender cada vez mais da rede de drenagem das cidades, e isso vai estar limpo. As chuvas intensas, quando encontram maré alta, você tem um colapso de sistema. Por isso que a gente vê tanto alagamento ao redor do mundo, porque o sistema de drenagem das cidades está ocupado com lixo. E aí a chuva intensa, a maré alta, você começa a ter um conflito e colapsa. A população acaba sendo exposta em diversos sentidos. Você já deu uma pista, né? Geralmente, quando acontece isso, sobretudo no litoral, em Santos, no litoral norte, a população de baixa renda é a mais atingida, porque vítima de problemas econômicos e sociais e também da especulação imobiliária. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Índice de Desenvolvimento Humano revela aumento da desigualdade e polarização. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O desenvolvimento humano a nível global está em recuperação, mas esse desempenho tem sido parcial, incompleto e desigual. A situação piora a distância entre países ricos e pobres e alimenta a polarização política, segundo o relatório do Índice do Desenvolvimento Humano de 2023-24.
O estudo, Rompendo o Impasse, Reimaginando a Cooperação em um Mundo Polarizado, traz a classificação atualizada de 191 países com base no rendimento nacional bruto per capita, educação e expectativa de vida. O lançamento foi feito nesta quarta-feira pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. Os 3 países no topo do Índice de Desenvolvimento Humano são Suíça, Noruega e Islândia. Dentre os países lusófonos, Portugal é o único no grupo com desenvolvimento humano considerado muito alto, na posição 42. O Brasil ocupa a posição 89, na faixa dos países com desenvolvimento alto. No grupo de nações com resultado médio estão Cabo Verde, na posição 131, São Tomé e Príncipe, em 141, Angola, em 150 e Timor-Leste, no lugar 155. Guiné-Bissau ocupa a posição 179 e Moçambique a 183, ambos no grupo de economias com desenvolvimento humano considerado baixo. Todos os países de língua portuguesa caíram no ranking em comparação com 2021-22, com exceção de Moçambique, que subiu de 185 para 183. O PNUD destaca que os países ricos registram níveis recordes de desenvolvimento humano. No entanto, metade dos países mais pobres do mundo retrocederam, permanecendo abaixo do nível de progresso anterior à crise da Covid-19. Conforme mencionado no relatório, quase 40% do comércio mundial de bens está concentrado em 3 ou menos países. Além disso, em 2021, a capitalização de mercado de cada uma das 3 maiores empresas de tecnologia do mundo ultrapassou o valor do Produto Interno Bruto, PIB, de mais de 90% dos países naquele ano. O secretário-geral da ONU afirmou que o mundo vive uma era de polarização que está afastando a possibilidade de cooperação em temas urgentes como resolução de conflitos e crise climática e tem um impacto devastador no desenvolvimento sustentável. Antônio Guterres disse que o relatório revela que a melhor esperança para o futuro é combater a retórica divisionista e destacar objetivos comuns que unem a grande maioria das pessoas em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Muito bem, dessa matéria a gente pode entender 89 a posição do Brasil, Marcos, Rafael. Precisamos de políticas públicas. Primeiro, reconhecer os efeitos da pandemia, né? O impacto da pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Agora, políticas públicas que reforcem, sobretudo para que seja atendida a população de baixa renda. Agora chegou a hora do nosso destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias mais lidas no nosso portal nos últimos dias. Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade destaca projetos inovadores. A 4ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2023, Escolas, reconheceu projetos criados por alunos de todo o Brasil. Entre as iniciativas estão programas de preservação do meio ambiente, valorização da arte, promoção de diálogo e harmonia na comunidade escolar. Para você ler essa matéria completa no nosso site, acesse observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Iniciativas como essa fazem a gente pensar num futuro melhor, né? Você que está em Nova York aí, o Rafael, a educação é um caminho seguro, né, para que a gente deixe o Brasil numa situação melhor no cumprimento das ODS, né? 2030 está chegando. E segundo o relatório Luz, nós estamos muito aquém daquilo que a gente deveria fazer. Nossa lição de casa não está sendo feita direitinho aqui no país. Eu tenho mais participado menos desse tipo de discussão, né, na questão profissional, mas como cidadão, sempre me inteirando e tentando agir, né, de uma forma consciente, responsável, mas a gente sempre, eu procuro envolver muita energia em gerar informações em relação aos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, em questões de preservação da biodiversidade. A gente tenta gerar dados que possam servir de subsídios, por exemplo, para escolhas de áreas prioritárias para conservação, serviços ecossistêmicos que são importantes, né? Só deixar um exemplozinho pequeno aqui também, por exemplo, no caso de anfíbios, que a gente tem uma linha de pesquisa com isso, em efeitos de mudanças climáticas. Se você pegar, por exemplo, larvas
né, que tem o desenvolvimento na água, né, por exemplo, elas se alimentam de algas, essas algas evitam, isso aí evita a eutrofização dos corpos d'água, o que diminuiria o oxigênio na água, que afetaria os peixes, e de repente esses peixes podem servir de alimento para a população. Então, um efeito direto aí de mudanças, né? Você pode extinguir espécies, né? Efeito de mudanças climáticas e que pode afetar os seres humanos de maneira direta. Ô Marcos, você que é um facilitador dos ODS, né? Além de secretário de Meio Ambiente de Santos, professor, eu quero te ouvir. Nós tivemos aí esse prêmio de educação para gentileza e generosidade, que impactou nas escolas, né, de todo o país. A gente é a terceira vez que a gente toca no assunto, que a educação é um caminho seguro, né, para a gente resolver os problemas. Mas a sociedade em geral, né? Eu acho que essa pergunta vai ser recorrente no nosso programa aqui. Os impactos climáticos, nós precisamos sensibilizar a maioria da população, colocar na agenda da sociedade civil as mudanças climáticas. Ela está, mas não sensibilizando uma boa parte da população, que ainda resiste o tema, né? Com certeza. Santos foi a primeira cidade do mundo, Joel, a incluir a cultura oceânica no ensino público. Eu apresentei uma lei, como vereador, e foi sancionado pelo prefeito, e nós conseguimos inserir no currículo escolar a cultura oceânica. E não sabia, à época, que era a primeira cidade do mundo a colocar isso no currículo. Quem me falou foi a Unesco. A Unesco falou, olha, Santos é a primeira cidade do mundo a incluir a cultura oceânica no ensino público. Eu falei, olha, fantástico. Depois disso, nós acabamos replicando essa lei por mais de 20 cidades no Brasil e alguns outros locais do mundo também. Nós precisamos diluir mesmo esse debate, né, a sociedade, trazer as pessoas para o nosso lado. Na análise apresentada, que fala de desenvolvimento social, nós precisamos, de alguma maneira, também fazer um paralelo com o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, como que isso é ranqueado no mundo, porque se nós temos as mudanças climáticas como um grande fator de risco, nós precisamos falar de energias renováveis, nós precisamos falar de preservação dos manguezais, preservação das matas. Isso são os antídotos a esse risco que a gente está colocando, né? Por quê? Porque é como se nós estivéssemos diante de uma apólice de seguro, nós, como gestores públicos, o Rafael, ali na Califórnia, como um técnico que nos auxilia nisso, e eu estou contratando uma apólice de seguros, Joel, para a geração futura. Quais são os riscos que são inseridos na minha apólice de seguro? Quanto mais riscos eu tiver, mais caro fica a minha apólice de seguros, mais caro é o gasto público, mais caro é aquilo que a gente precisa empenhar para, de alguma maneira, manter a nossa cidade funcionando, o nosso mundo funcionando. Essa contratação da apólice de seguro para gerações futuras é uma analogia que eu faço, por quê? Porque nós estamos no 4º ano da década dos oceanos. E o que foi feito desde então? O que foi alterado na matriz energética com a redução da queima de combustíveis fósseis? Isso já é relevante? Já dá alguma significância? Já temos dados? Eu acredito que nós caminhamos em passos ainda lentos neste sentido. Aqui em Santos, nós temos procurado fazer replantio das espécies da própria Mata Atlântica, a criação de corredores verdes, a proteção da biodiversidade, catálogo das aves migratórias que passam pela nossa cidade, controle da erosão costeira com a instalação de projetos pilotos na praia também, ou seja, reforço da própria drenagem. A gente tem colocado na pauta do dia a dia. O ODS faz parte do nosso plano de governo, faz parte das metas estabelecidas no governo. Eu exemplifiquei com a cultura oceânica, mas são várias informações que a gente coloca ao longo do dia para que isso se torne natural no debate com a população, né? A gestão de resíduos é fundamental. Eu estava ouvindo o Rafael falar dos anfíbios e quanto que a gente descarta de medicamento na natureza ainda, sem controle, que altera todo o ecossistema, altera toda... E os anfíbios, como são sensíveis até à questão hormonal, uma série de coisas,
e a gente está aí, descartando incorretamente ainda medicamentos na natureza. Em Santos, nós temos um programa de educação ambiental que fala muito disso, que busca organizar esses descartes, para que a gente possa usar a logística reversa. Medicamento tem que ser devolvido na farmácia, tem que ser devolvido nos postos de atendimento, nas policlínicas, né? Tudo que for passivo de logística reversa tem que respeitar esse caminho de volta para a indústria. Esse é o papel da sociedade. Nós não conseguiremos mudar todas as questões. Olha como há uma dependência econômica forte no mundo a respeito da matriz energética. A gente tem que mudar os nossos hábitos, João. Você está colocando um aspecto importante, mais políticas públicas que combatam as desigualdades do país. Não adianta a gente falar com a população de baixa renda a respeito da consciência, se nós não dermos mais qualidade de vida aos mais pobres do país. Eu quero falar um pouco da pesquisa do Rafael, mas antes, a Gabriela Chabot entrou já? Gabi, você está? Sim, Joel. Que bom. Olha, antes de mais nada, que legal estar você hoje aqui ao vivo, né? A gente conversou um pouquinho, você saiu, voltou. Eu quero colocar tua coluna agora, Gabi, e saber de você quais são as novidades da semana. ODS em pauta. Claro, vamos lá, Joel. O que eu acho que é importante que os nossos ouvintes saibam sobre o tema do nosso programa? Primeiro, eu acho que eles já devem saber que o tema das mudanças climáticas está contemplado pelo ODS 13, Ação Global contra a Mudança do Clima, né? Esse objetivo que visa aí tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. E hoje a gente está falando sobre os impactos dessas mudanças sobre os animais. Então, a gente está falando também de ODS 14, que é Vida na Água, que eu acho que eu já expliquei para vocês. Apesar dele chamar Vida na Água, na realidade ele está falando da vida marinha. E o ODS 15, que é o ODS que fala da vida terrestre. Então, a gente tem um impacto muito grande das mudanças climáticas na vida dos animais. Seja porque a gente tem uma questão dos oceanos que estão sendo negativamente impactados. Acho que é importante, né, falar principalmente dos oceanos por conta da nossa presença aqui de Santos hoje. Mas eu quis trazer uma coisa que eu achei muito bacana, que aconteceu no mês passado, que foi que a NASA, a Agência Espacial Americana, lançou um satélite só para observar os oceanos e os efeitos das mudanças climáticas no planeta. Então, eu achei que era uma coisa interessante de contar para vocês, que esse satélite vai ajudar os cientistas a monitorar o fitoplâncton, que é esse micro-organismo que vive no fundo dos oceanos e que eles são a base da cadeia alimentar marítima. Então, a NASA ela explicou, numa notícia que eu encontrei no G1, que acompanhar o fitoplâncton é importante porque esses pequenos organismos são essenciais para absorver o dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa encontrado na atmosfera. Então, era isso que eu queria contar para os nossos ouvintes hoje, Joel, para dizer, olha, tem esperança, né? Tem gente monitorando, estamos olhando aí quais são os efeitos das mudanças climáticas sobre os oceanos. Que legal, Gabi. É uma boa novidade esse satélite da NASA que vai mapear os oceanos, né? Sempre você trazendo uma novidade interessante. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e quero você ao vivo semana que vem, tá bom? Com certeza, Joel. Obrigada a você. Até semana que vem. Muito bem, Rafael. Vamos falar um pouco da sua pesquisa e o impacto que ela tem em relação aos anfíbios. Como foi realizada a sua pesquisa? E quais eram os seus objetivos lá no início? Você estava me contando que começou em 2011, né? Exatamente. Pegando um pouquinho o gancho do que a Carolina veio trazer para a gente de informação, anfíbios, né? Anfi é dupla, né? Então, vida dupla, eles estão, né, tanto na terra quanto na água, são chamados invasores do meio terrestre, os vertebrados, né, o grupo de animais, e os répteis, que já são mais isolados, a pele e tal, são os colonizadores. Então, eles estão nessa transição aí, os anfíbios. São muito importantes como indicadores ambientais, né? E a gente queria entender um pouco melhor, porque o Brasil é o país com maior diversidade de anfíbios do mundo, e a Mata Atlântica tem cerca, assim, de entre 8% e 10% da diversidade mundial, com espécies que só ocorrem lá. Então, só daí a importância do grupo de trabalhar como indicador ambiental. Apesar que a gente não entende muito por que algumas espécies são mais resilientes do que outras, algumas espécies de anfíbios, por exemplo, são invasoras, a rã-touro, por exemplo, né? A gente teve o caso
em São Paulo, em 2014, mais ou menos, no Brooklyn, uma espécie do Caribe que estava nas mansões, e lá a rã assobiadora, né? Brequim ficava cantando. Então, você vê esse problema como já chega, né? Direto ou indiretamente afeta o ser humano. Então, a pesquisa em si foi avaliar como que elas estão em relação à mudança climática. A gente foi amostrar o clima como uma variação natural a que eles estão expostos, né? A gente foi desde o nível do mar até as altas altitudes na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, e que a gente consegue amostrar os anfíbios. Então, uma variação natural do clima, e ver, né, indicadores de tolerância e resistência desses animais. Eu estava lendo sobre o seu estudo, Rafael. O impacto que tem nas montanhas, necessariamente, não é melhor do que aqui, nas cidades, aqui embaixo. Essa conclusão é importante, né? Porque às vezes você pensa, eu estou na montanha, ao lado do verde e tal, os animais estão seguros. Não, necessariamente não é isso, né? Tem não o foco no nosso estudo, mas tem até espécies que vivem só em topos de montanha. Então, com a mudança climática, né, o nível das nuvens ele pode mudar ali, não deixar tão, por exemplo, úmido, e essas espécies dependem de climas úmidos. Então, pode extinguir essas espécies que só estão em topos de montanhas, né? Tem essa. O que a gente foi olhar, na verdade, foi o outro lado, as espécies que estão em ampla distribuição. Então, a gente foi ver se populações diferentes de uma mesma espécie, elas estão em condições diferentes, como que elas estão experienciando, e se tem indicativos se elas estão próximas dos seus limites fisiológicos ou não. A fisiologia é uma primeira barreira, né, do organismo a não deixar variar em relação ao que varia no ambiente. Então, a gente encontrou algumas coisas importantes que eu gostaria de destacar aqui bem rapidamente. Tem efeitos diferentes entre os diferentes grupos, e mesmo olhando essas espécies com ampla distribuição, que a gente espera que sejam mais tolerantes, a gente encontrou em uma delas uma população ali no litoral norte de São Paulo, que esperava-se que não fosse, que ela é uma espécie super comum, mas ela já está vivendo próximo dos limites de tolerância térmica, né? E eu vinha conversando com um colega da Unicamp, e ele falou assim também, aqui na Unicamp, há algumas décadas atrás, essa espécie que é super comum, uma pererequinha do brejo, ela ocorria e não ocorre mais, né, num centro urbano. Então, é a mesma espécie. E assim, as populações estão experienciando condições diferentes em diferentes localidades. Então, essa é uma coisa que a gente chama atenção para gerar mais dados, principalmente de regiões tropicais e subtropicais. E a outra é que algumas espécies elas, estão próximas ali de tolerar o que espécies de regiões temperadas, que experienciam uma variação muito maior de clima, por exemplo, né? Elas estão próximas. Isso passa uma mensagem que as espécies brasileiras são resilientes, né? Onde a gente tem maior número de espécies de anfíbios no mundo, aqui no território brasileiro? Não, na verdade a gente tem que a gente tem que levantar mais informações, né, para entender o porquê, porque a gente encontrou diferenças não só entre as espécies, mas entre populações da mesma espécie, né? Como eu dei o exemplo agora, que uma que a gente não esperava que fosse sensível, ela já está vivendo próximo dos seus limites térmicos. Realmente é preocupante. Se nós não tivermos políticas públicas para mudar esse cenário, é um processo de extinção, né? Que nós estamos vendo. O Marcos falou a respeito das novas gerações, daquele seguro e tal, mas eu não sei se não desenvolvemos rapidamente políticas públicas, Marcos, vai custar caro. Eu acho que nós não vamos ter gerações para receberem esse seguro, e nós temos que construir um novo cenário agora, né? É emergente agora. A gente viu pela matéria que foi hoje no nosso programa, direto de Nova York, que é o DH, né? O desenvolvimento humano. É fundamental que a gente olhe a qualidade de vida da maioria dos 7 bilhões, né, de seres humanos que estão nesse planeta. Marcos, antes de eu pedir o intervalo, eu quero te ouvir a respeito disso, né? Que você pensa, enquanto gestor de uma secretaria, né, no litoral, né? Santos já está muito urbano, né? Ele veio para fazer pesquisa lá no litoral norte, perto lá da montanha e tal, né? Mas vocês aí tá mais urbano. De qualquer forma,
Santos teve um desenvolvimento dos anos 50, 60 e 70, né? Onde se construiu um número expressivo de prédios e acabou impactando muito na qualidade de vida aí na Baixada Santista, né? Do cidadão comum. Eu quero ver o que você pensa sobre isso. Olha, Joel, é interessante mesmo. A parte conhecida de Santos, né? 99,9% da população vive numa ilha, que é parte do município. Mais de 70% da nossa área é uma área de preservação ambiental. Nós fazemos divisa com outros municípios, inclusive até com Mogi, né? Bertioga, Mogi. A gente faz divisas, tem uma área de preservação muito grande. Então, a construção de políticas de preservação em Santos é fundamental para que a gente possa entender todo esse processo de ocupação que teve na ilha, né? Toda essa influência que existe na nossa ilha aqui, onde vivemos, uma das cidades mais verticalizadas do Brasil, né? A gente está uma população bem adensada aqui, mas conceitualmente a gente tem trabalhado muito. E é tão importante como a própria vida na água acaba afetando todas as comunidades aqui. Nós estamos falando aí do aquecimento das águas, né? O aquecimento das águas dos oceanos provoca o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais provoca também uma maior possibilidade de escassez de reprodução de vida. Os corais, os recifes de corais, são locais riquíssimos para a preservação de espécies. Então, se de um lado nós estamos poluindo os oceanos com plásticos, com microplásticos, de outro lado, nós estamos também reduzindo a capacidade de reprodução desses animais que vivem ali, nós vamos ter um encontro catastrófico mesmo de ações humanas, né? Então, nós precisamos, de alguma maneira, corrigir o rumo dessa história, né? Através de políticas públicas que sejam envolventes. E os planos de governo precisam refletir justamente isso, né? Como que nós vamos reduzir a queima de combustíveis fósseis, como que a gente vai passar a falar mais seriamente de energias renováveis. É isso que a gente tem buscado fazer e, de alguma maneira, nortear. Porque parece uma retórica de ambientalista, mas não é. Eu venho do setor privado também, né? Da área de energia, do segmento de energia, onde nós sabemos que aonde se coloca recursos é onde vai desenvolver, onde tem orçamento é onde vai desenvolver. A matriz energética do Brasil ela é riquíssima do ponto de vista renováveis. E o quanto nós temos nos apropriado disso? Nós temos intensa matriz solar, energia solar, disponível, abundante em quase todo o ano, em todo o território nacional. Eólica, em boa parte do território nacional. Então, nós precisamos ter políticas públicas que permitam, que estimulem, que desenvolvam. É isso que a gente tem buscado influenciar através da gestão pública, o uso, essa matriz energética mais limpa. E o mundo, né? Tem que, de alguma maneira, também se posicionar. Tivemos recentemente a COP28, né, Joel, que muito se falou a respeito de transição energética. Olha, nós estamos falando de recifes de corais, estamos falando de anfíbios, estamos falando de uma série de condições de vida preservada, equilíbrio natural, mas precisamos falar no ponto de vista de economia também, que move toda essa máquina para que a gente possa ter sobrevivência lá na frente. Hoje estamos falando da preservação do meio ambiente com Rafael Bono e Marcos Libório, discutindo sobre os efeitos das mudanças climáticas. Algumas espécies de abelhas estão perdendo a habilidade de cognição por conta da elevação da temperatura. Bom, aí eu pergunto, Rafael, qual é o risco né, para a Terra da extinção de espécies como a das abelhas, por exemplo, de serem extintas? Como eu vinha mencionando, o Marcos entrou também em temas como esse. São serviços ecossistêmicos, né? Polinização é muito importante, não só de abelhas, morcegos que são vertebrados, não são invertebrados como abelhas. Então tem uma série, a teia alimentar, quando você mexe nela, você desequilibra isso. Isso a gente vê, por exemplo, tem um exemplo da pandemia, né? Que uma das hipóteses é um desequilíbrio em uma cadeia alimentar. Então você vê como afeta o ser humano, né? Bastante.
Vinha falando também dos anfíbios, são controladores, né, de pragas agrícolas naturais, você não precisa usar agrotóxico, esse tipo de coisa. Também foi mencionado aí, né, o efeito de descarte de remédios ou até de agrotóxicos. A gente tem pesquisas mostrando que muda o sexo, né, de anfíbios, por exemplo, né, que têm a pele altamente permeável, e aí muitas das espécies são sensíveis, mas a gente tem que entender também que tem uma gama de diversidade de tolerância. Por exemplo, tem as espécies invasoras. Então, o que indica melhor para a gente ter essa informação e evitar catástrofes? Sejam alimentares, como eu dei o exemplo das larvas de anfíbios, né, que evita a eutrofização de corpos d'água, e, de repente, seres humanos se alimentam dos peixes, né, porque se faltar oxigênio, morrem os peixes, você não tem o que comer, por exemplo, em muitas comunidades, principalmente locais, né? E até, assim, uma coisa pouco falada, estamos falando de fármacos, né? Mas a pele de anfíbios é muito rica, né, em compostos químicos, e elas vão ser perdidas se a gente extinguir espécies, e a gente pode até evitar a descoberta de cura de doenças que a gente poderia, né, naturalmente estudar, ter tempo disso, né? E aí é uma composição natural. O ser humano não vai criar na cabeça dele compostos novos e tal. A gente tem que aprender muito com a natureza, conservando a biodiversidade. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete, que a gente realiza no Instagram, sobre o tema do programa. Então, a gente pegou, com base na pesquisa, viu, o Marcos? A pesquisa realizada pelo Rafael. E a pergunta foi para os nossos seguidores do Instagram: você sabia que o aquecimento global afeta os animais? Olha a resposta que os nossos seguidores deram. 100% diz que sim. Eu nunca, desde que existe o programa, tem uma unanimidade dessa. Eu sei se a gente vai ficar contente, viu, Marcos? Mas pelo fato deles terem consciência do problema e, a partir daí, olharem a visão macro, né, dos impactos climáticos que acontecem no mundo, mas 100% diz que sim, que sabia que o aquecimento global afeta os animais. Também eles deixaram perguntas na caixinha nossa, né, para os nossos convidados. Veja aqui, tem uma pergunta do seguidor Chico Prata. Rafael, as mudanças climáticas afetam os cachorros e os gatos? Ou seja, afetam os animais domésticos? Chico Prata está preocupado com o cachorro dele, viu? Ou o gatinho. Olha, eu acredito que não seja comum a gente ter, por exemplo, como no final de semana, sensação térmica de 62 graus, né, no Rio de Janeiro, né? E as mudanças elas estão cada vez mais frequentes, o que abre possibilidade para eventos extremos cada vez mais frequentes. Intensidade de chuvas muito concentradas, né? Tem populações na Europa morrendo, né, com ondas de calor. No Brasil, a gente já está com essas ondas de calor e cada vez mais frequentes, né? Então, assim, a biodiversidade nos dá um indicativo, né? Já é muito importante essa educação, essa conscientização que existe o efeito, e aí eu acho que vai para a parte mais do Marcos, a conversa com as políticas públicas e como implementar da melhor forma e trazer de uma forma mais traduzida para a população. Práticos, se afeta o homem, afeta os cachorros e os gatos também, obviamente, né? Os animais domésticos, né? Agora, a seguidora Isabel Moura, Marcos, uma pergunta para você. Ela gostou do que você falou durante o programa. Quais os efeitos do aumento da temperatura nos oceanos? Eu sei que, obviamente, você estudou isso, né? Não, com certeza. E assim, se me permite, Joel, só para falar, você citou um assunto importante, riquíssimo para nós, que é a questão das abelhas, e o Rafael falou do controle de agrotóxicos, e há uma relação entre eles, né? Porque as cidades cada vez estão mais expostas a doenças, como, por exemplo, a dengue, que tem como um dos vetores o mosquito Aedes aegypti. O que acontece? Com a falta de inverno, porque o ano está ficando mais quente, nós tivemos até recentemente, o ano passado, teve um verão em pleno julho, né? A eclosão dessas do Aedes aegypti acaba acontecendo no ano inteiro, e aí há um controle necessário da praga, há um controle necessário de pulverização nas cidades, e acaba matando indiscriminadamente as abelhas. Olha como a gente faz uma volta e acaba
se prejudicando, né? Porque quando você diminui as abelhas, você diminui a capacidade de polinização, a capacidade de vida, de regeneração. E aí nós estamos falando aí de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos falam justamente dessa capacidade que a gente tem natural de regenerar. Uma hora a água natural, pura, acaba. Nós vamos depender só de água tratada. Por quê? Porque acaba contaminando lençóis freáticos e você diminui essa capacidade de regeneração das fontes naturais de água. Então, é uma atenção necessária que a gente tem. Agora, respondendo à nossa ouvinte aí que nos acompanha, o aquecimento de águas nos oceanos altera até as correntes marinhas, né? Você tem um impacto grande na própria pesca. Precisa rever todos os processos, todas as bases de dados e informações que nós temos são médias históricas do passado, são comportamentos, observações. E você começa a ver escassez de vida em alguns locais que eram abundantes. Então, acaba afetando diretamente essa nossa capacidade de alimentação. A nossa matriz de alimento, de consumo de proteína, fica também impactado. E a gente precisa repensar nisso, né? E não falando somente de oceanos, mas hoje a gente já planta mais para alimentar o gado que a gente consome do que para o próprio alimento humano. Olha, então, nós estamos provocando desmatamento, estamos plantando para consumir aquilo que a gente come. Então, tem uma inversão lógica em toda essa história aí. Há uma distorção, né? A gente precisa repensar, né? Essa fórmula nos leva... Em todos os roteiros, estamos aí com o Rafael nos Estados Unidos, a indústria forte do cinema, né? Em todos os roteiros a gente morre no final. Se continuar assim, com certeza vai acontecer, né? O que a gente faz com a Isabel é tentar trazer um roteiro novo para que haja um escape, né? E aí é isso, né? A gente tem que reescrever essa história. Protagonista desse roteiro, obedecendo à preservação da vida humana, não os interesses econômicos. Olha, Isabel, eu espero que você esteja contemplado. Ele falou da abelha, mas respondeu sobre os oceanos para você. Se você quiser enviar, você ouvinte que está nos acompanhando, quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, ou manda uma mensagem, ou ligue para a nossa produção. Para mais informações, acesse o nosso site, www.observatório3setor.org.br, ou nos siga nas nossas redes sociais. Observatório 3 setor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Ô Marcos, rapidamente eu queria que você me respondesse uma coisa fora do tema. Um dos problemas crônicos de Santos sempre foi o tratamento de esgoto, né? Várias administrações começaram, depois teve problemas e tal, enfim. O verão terminou, acho que nesse fim de semana, né? Os turistas e os moradores da cidade foram atendidos com praias de boa qualidade? Olha, a gente tem se esforçado bastante, Joel, com relação à balneabilidade. Num passado não muito recente, a condição da praia se apresentou prioritariamente não própria, mas tivemos aí um verão de praias próprias, o que facilitou muito. Nós temos buscado identificar todas as fontes de esgoto clandestino que chegam até os canais e que impactam a balneabilidade e trabalhado muito em parceria com a Companhia de Saneamento para que a gente possa ter bons resultados. É uma fiscalização permanente, né? A balneabilidade faz parte. A praia é o nosso melhor ativo, né, das cidades costeiras. É esporte, lazer, serviços, e a gente precisa estar sempre em cima disso. Agora, Joel, me permite falar uma coisinha só de uma música? Fica à vontade. Eu não tive a opção de escolher dessa vez, Rafael, mas a minha música seria a Aquarela do Toquinho, que em uma parte lá ele fala: o menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo à frente o futuro está. E ele nos convida a rir ou chorar. Essa é a música do Toquinho que está lá em Aquarela. O que a gente precisa saber é se a gente vai rir ou se vai chorar. Porque está escrito na música, está escrito no nosso dia a dia. A gente precisa ter uma gestão que nos leve mais a sorrir. Está aí um registro da Aquarela do Toquinho. Muito bem lembrado, viu, Marcos? Bom, nós estamos caminhando para o final do programa, né?
Agora eu vou chamar um breve intervalo e depois eu quero as considerações finais dos nossos dois convidados. Teve um pouco de música aqui, falamos um pouco dos ODS, que é o objetivo principal do Brasil ODS, o nosso programa, né? Trouxemos um pesquisador lá, direto da Califórnia, nos Estados Unidos, falando um pouco da sua pesquisa. Falamos um pouco de Santos, né, das preocupações que existem em relação à qualidade, né, de vida dos santistas. E eu queria saber, Rafael, nossa entrevista contemplou a sua pesquisa? Faltou falar alguma coisa importante que você gostaria de deixar registrado para os nossos ouvintes e que nos acompanham e as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais? Só gostaria de adicionar, a gente contemplou bastante coisa que eu gostaria de falar, né? Mostrando um pouquinho mais de evidências dos efeitos de mudanças climáticas, né? A gente está aprendendo mais os efeitos de indicadores, né, ambientais de como que se está ruim e para quem, né? Para que tipo de espécies, se elas são espécies chaves nos ecossistemas, né? Se elas estão vivendo próximo dos seus limites. E aí que essas pesquisas também, você mencionou muito que eu estou aqui na Califórnia, mas eu sempre trabalhei em sistemas tropicais, né, no Brasil, fazendo pesquisa com colaboradores, tanto brasileiros quanto internacionais. E essas informações, agora a gente vem usando em consórcios internacionais para entender melhor os impactos, né, e a importância da biodiversidade brasileira, né? Então a gente tem um estudo novo aí com colaboradores da Austrália, da África, dos Estados Unidos, também usando esses dados foram coletados ao longo de diversos anos, que a gente aprendeu muito e para tentar entender melhor, tem indicativos de que áreas são prioritárias para que a gente olhe, né, que está acontecendo, né, um aumento da temperatura e da seca, né, e os anfíbios são indicadores disso, né. Então, a gente tem dado continuidade e a parte que eu participo muito, né, gerar informações para que possam ser utilizadas, né, de repente, em políticas de conservação. Quando você tiver informações mais consistentes, vamos fazer um novo programa. Você daí contando um pouco o resultado dessa pesquisa. Agora eu quero ouvir o Marcos, né, nesse finalzinho de programa. Marcos, terminou o verão, como nós já dissemos, né, no último fim de semana, e o calor está aí, vai calor, eu acho que nós vamos, as 4 estações serão calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, as estações serão isso. E, claro, a expectativa do turista e do morador da cidade é de que nós tenhamos uma cidade com qualidade, sobretudo uma praia limpa, né? Boa para banho, como se fala. Essa expectativa vai ser atendida nesse ano de 2024? Olha, nós estamos trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para que a balneabilidade esteja sempre nos níveis aceitáveis e as praias próprias para banho, né? Isso é fundamental. O que nos leva também, Joel, a refletir, porque o poder público ele tem uma limitação. Nós, como gestores, temos a condição de colocar leis, criar programas, projetos, né? Nós temos feito mutirões de praia quase que frequentes para limpeza. A praia já é limpa diariamente, às vezes 2 vezes por dia, mas nós temos feito mutirões de praia de limpeza. Por quê? Porque a pesquisa traz informações e mesmo com a limpeza diária ainda há plásticos na areia da praia. Então fala muito dos hábitos, quais são as fontes, né? A gente precisa agir nas fontes dos resíduos, nos descartes incorretos e trabalhar essa sensibilidade da população. E aí entra, fundamentalmente, após essa limitação que nós temos como gestores públicos, nós vamos avançar. Temos feito a lição de casa, né? Mas o terceiro setor, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele chega no coração das pessoas, chega no voluntariado, chega onde as pessoas genuinamente se interessam, né? Você falou do 100% da pesquisa que fez no programa, porque é fundamental, é uma audiência qualificada, é uma audiência que se interessa, mas nós precisamos também transformar-nos em multiplicadores do que falamos aqui. Nós precisamos chegar no coração das pessoas para sensibilizar e que, olha, algo de diferente está acontecendo no mundo. E esse algo tem muito a ver com os nossos hábitos, nossos costumes. O meio ambiente equilibrado, os ecossistemas equilibrados estão sob ataque.
ataque por uma irracionalidade que a gente precisa corrigir para que esse roteiro possa ser melhor. A população tem um papel fundamental nisso tudo. Vou terminar com a sua fala importante. O meio ambiente está sendo ameaçado e você voltará outras vezes aqui para a gente combater essa ameaça e estimular governos municipal, estadual e federal a realizarem políticas públicas. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a participação do Rafael Parelli Povo, biólogo, com mestrado em Biologia Animal e doutorado em Ciências Biológicas. Ele foi direto lá da Califórnia. Ele é cientista assistente na Universidade de Riverside. Marcos Libório, engenheiro e mestrando em Ciência e Tecnologia do Mar. Ele é o atual secretário de Meio Ambiente de Santos. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está acabando. Mas não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. É observatório3setor.org.br, se lembrando que sempre o 3 é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.